Fala aí, galera bonita, como é que vocês estão aí do outro lado da tela? Versão brasileira, Herbert Richards. Pra você que é do meu tempo, com certeza você já ouviu aí no Sessão da Tarde essas paradas aí, né? Veja só, nós vamos falar hoje, pessoal, sobre o disco A Tempestade, que sem dúvida é o melhor da Legião Urbana, né? Se você parar para ouvir, né, o tipo de composição ali, a musicalidade, a qualidade do disco, né, já é CD ali, não tem mais LP, né? E ele foi gravado um disco duplo, né? E aí de repente decidiram lançar só A Tempestade mesmo. Depois do falecimento de Renato Russo foi que lançaram um resto de estúdio ali que ficou para outra estação, né? Foi um CD extraordinário. Eu conheci a banda Legião Urbana justamente por esse CD, né? Não sei se por isso eu tenho tanta proximidade com ele. Eu era na época, pessoal, da igreja, né? Eu via muito a banda Catedral. E Catedral pra mim, né? Era a melhor banda, tal, poesia e tal. E aí o pessoal ficava dizendo, Legião Urbana que parece com ele. Catedral já imita Legião Urbana. Vai lá, dá uma sacada e tal. Então, tava numa loja de música uma vez, eu e um colega meu. E parei pra ouvir ali, já tava ali A Tempestade, né? Já realmente no ano mesmo foi lançado, né, 96. E aí eu coloquei pra ouvir ali no fone de ouvido e já tocou Natália, né? Vamos falar de pesticidas, aquela voz bem sofrida e tal. E essa voz não tem nada a ver com Catedral, né? Porque realmente a voz de Natália, ela é uma voz bem suave, bem sofrida, né? Mas a partir da música 2, La Aventura, aí já realmente fica bem, o grave bem parecido mesmo com o grave do Kim. E aí eu comecei, né, a ouvir, realmente é muito superior às composições do Renato Russo comparado às da banda Catedral, né? Ele consegue tocar mais no seu interior, né? Realmente ele tem letras muito profundas, né? Que alcança realmente o nosso coração. Uma coisa que nós vemos nesse disco, pessoal, é muita gente comentando que a voz do Renato Russo já estava fraca, né? Uma voz sem força, né? E por isso não ficou um disco tão bom assim. Mas para mim, a voz dele está sensacional. O timbre que ele alcança nesse disco, né? A maturidade desse disco está com certeza sensacional, né? O grave, aquela música Vai Se Você Precisa Ir. E também músicas como Johnny, né? Johnny, ele consegue alcançar notas altíssimas aí e sem perder a força da voz. Eu não entendo realmente, talvez porque, né? Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá, Carlos Trilha, né? Que esteve perto dele ali, né? Que viu tudo aquilo, né, sendo gravado, o estado, né? Que Renato Russo estava ali nos últimos dias, né? De gravação aí, disse que ele teve que voltar para o estúdio. Primeiro que ele gravou todas as músicas de uma vez só, né? Chegou no estúdio, gravou tudo de uma vez só e pediram para ele refazer algumas coisas e ele não quis, né? Acho que ele não aguentava mais, questão física ali, e ficou por isso mesmo, né? Então, o que está gravado na Tempestade foi gravado de uma vez só, né? De uma linha só. Ele só voltou para gravar uma música, estou esquecido qual foi, depois que ele chegou até de bengala, né? Um pouco debilitado, e o pessoal olhou assim, ele magro demais, né? Olharam assim para ele e ficaram até constrangidos ali com a situação, né? Mas ele só voltou para gravar essa música, não me lembro qual é. Então, por isso que eu acho que o pessoal dizem, primeiro, que Carlos Trilha, Bonfá e Dado não querem falar desse disco, né? Para eles foi um disco traumatizado e por isso, né? Eles dizem que a voz dele tá fraca, tá não sei o quê. Mas para mim foi um dos melhores, foi o melhor timbre que ele conseguiu extrair, foi nesse CD A Tempestade, né? Uma coisa que eu achava muito interessante no Renato Russo é o modo de composição deles, né? Primeiro o Bonfá e Dado ia lá, gravava o instrumental e trazia o instrumental para ele. E ele, em cima daquele instrumental, colocava letra, melodia, colocava tudo ali.
Então isso é uma coisa única, né? Porque primeiro você faz a melodia, né? Geralmente é assim, pelo menos 99% aí dos cantores são assim. Pega o violão e primeiro faz a melodia para depois o pessoal colocar os arranjos, né? E com ele era ao contrário, pô. Você via que ele ficava em casa, né? Que ele estava debilitado, ninguém sabia, e até chamaram ele de estrela, né? Por causa disso. Ele ficava em casa e os caras no estúdio, mais de 6 meses, pessoal. Mais de 6 meses para gravar esse disco, né? Em estúdio ali, diz Carlos Trilha que era de 9h30 da manhã até 10 da noite. Então era uma carga horária puxada, né? E que Renato Russo ainda ligava para Carlos Trilha 2 horas da manhã para saber como era que estava o disco, né? E aí eles tinham vários bate-boca ali. Mas você via o cuidado, né, que ele tinha realmente nessas gravações, diferente de bandas que a gente vê aí hoje, que chega e grava tudo em uma semana só, né? Eles ficavam 6 meses ali dentro do estúdio, compondo e tal. Então, por isso que saía tanta perfeição assim, quando saiu nesse disco, né? Minha melhor música é Esperando por Mim, que é uma música sensacional, principalmente para quem já perdeu alguém, né? Que ele diz: e o que disserem, meu pai, sempre esteve esperando por mim. Acho massa essa música. Acho massa Leila. Leila é uma música sensacional, né? Promete trabalhar mais com computador e terminar seu vídeo até setembro. Acho massa essa parte aí. Tem muita música boa, né? Natália, a segunda música é a melhor do CD, La Aventura. Uma música com uma letra extraordinária. No final ele fecha repetindo uma frase muito interessante que eu demorei para entender, que é: eu sei porque você fugiu, mas não consigo entender. Acho uma frase muito interessante. Eu demorei para entender ela e hoje realmente dentro do contexto a gente consegue entender. Mas foi um disco realmente extraordinário, né? Muito bom, que até hoje, né? Até hoje o disco é de 96 e até hoje nós não vemos uma banda fazer igual nem melhor, né? Quando eu ouvi ali eu digo: para tudo, para tudo. O que é isso, velho? Isso é uma coisa fora do normal, né? É uma coisa realmente, umas composições fora do normal. Renato Russo, pessoal, muitos dizem que ele não se matou, mas ele desistiu da vida, né? Sofreu muito ali no final e não quis mais se tratar, né? Ele realmente se entregou e deixou que a doença, né, tomasse conta ali do restante dos órgãos dele e acabou realmente falecendo. E uma coisa interessante é que ele se preocupou com a imagem dele, né? Não tem imagem dele, disse que ele estava só os ossos mesmo, bem magrinho, só pele e osso. E ele se preocupou em não deixar ninguém registrar as últimas imagens dele, né? Pediu que o corpo dele fosse cremado e foi assim que foi feito, né? O pai dele veio. Outra coisa interessante na história é que o pai dele veio, né, ficar com ele e tal, ele, a enfermeira, passar os últimos dias ali com ele. E não avisaram a mãe dele, né? Que ele estava naquela situação. Só vieram avisar a mãe dele realmente depois da morte dele, que ele faleceu, né? Aí ligaram para ela já ficou braba, cara, claro, né? Como é que vocês não me avisaram uma coisa dessa, pelo amor de Deus, uma situação dessa? Eu gerei ele, eu trouxe ele ao mundo e eu queria também estar presente quando ele fosse embora, né? Então foi um caso realmente muito complicado. Pessoal, além do próprio Renato Russo, a grande culpa disso tudo é do namorado dele, que era aidético, né? Sabia que tinha AIDS e passou para Renato Russo, né? Ou seja, ninguém sabe se esse cara tá vivo ainda, né? Até porque hoje uma pessoa aidética consegue viver tranquilamente com o coquetel, né? Você pode realmente viver com a doença, né? Até porque depois de 1996, que foi o ano da morte de Renato Russo, criaram o coquetel, né? Onde você pode viver com a doença, né? É uma doença incurável, mas você pode viver com ela, com os coquetéis que existem aí. Então, assim, foi muito azar, né, de Renato Russo ter se entregado. Se ele tivesse se segurado mais aí, talvez para 97, ele talvez estivesse vivo até hoje, porque em 96 foi o ano que descobriram o coquetel, né? Então, a gente não sabe se esse namorado dele está vivo para contar a história, né? E eu queria saber também da enfermeira que ficou
até as últimas horas ali com ele. Pessoal, comenta aqui abaixo o que é que você acha desse disco. Depois eu vou trazer um react aqui comentando músicas por música, música por música, né? Vai ficar um vídeo mais longo, mas é interessante a gente fazer, beleza? Se inscreve no canal para não perder nada do que tá rolando aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Chama a vinheta aí em 3, 2, 1, vai lá!